Olá, meus amados irmãos, é muito prazer estar aqui para trazer até uma palavra ao seu coração, porque eu amo, uma coisa que eu amo fazer é pregar a palavra de Deus, e eu estou aqui para levar uma palavra até o seu coração, para que Deus possa te abençoar, para que Deus possa te fortalecer, independentemente de crédulo religioso, independentemente de igreja, de qualquer coisa. A palavra de Deus, ela é neutra, ela é imparcial. Então, eu gostaria de convidar você a ajudar a gente com esse canal, se inscrevendo no canal, @ubirajaraoliveira55. Se você puder fazer o triplo C, que é compartilhar, curtir e comentar, faça isso. Tem um botãozinho preto aí, você clica aí em inscreva-se e se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe esse vídeo, ajude pessoas, não guarda para você não. A Bíblia diz, dai de graça o que recebeste de graça, né? Então, quando você ouve uma palavra que te abençoa, passa essa bênção para frente para que você possa ser mais e mais abençoado ainda. Porque diz a Bíblia que o ramo que der fruto, o Pai limpa para que produza mais fruto ainda. Então, quando você é usado para ajudar pessoas, você é muito mais abençoado do que aquela pessoa que você está abençoando. Tá certo? @ubirajaraoliveira55. Se inscreva, deixe o seu like, comente, compartilhe. Vamos à palavra de Deus? Amém? Quem trouxe uma Bíblia na igreja, abra aí no livro de Filipenses. O Espírito Santo me deu uma direção hoje, eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Porque eu sempre estou batendo na tecla o seguinte: a pessoa vem na igreja e ela fala, eu não sou abençoado. Só existe uma possibilidade da pessoa não ser abençoada. É ela não praticar o que está ouvindo, é ela não praticar a palavra de Deus. Quando se pratica a palavra de Deus, é impossível a pessoa não vencer. Amém, pessoal? E qual é o sintoma, ou os frutos, melhor dizendo? Quais são os frutos de uma pessoa que pratica a palavra de Deus? O que causa a pessoa praticar a palavra de Deus? O que produz nela? Quando a pessoa conhece a Deus de fato, de verdade, quando a pessoa conhece a Deus e ela pratica a palavra de Deus, e a palavra de Deus está no seu coração, a visão dela é completamente diferente, Douglas. Ela não tem aquela visão negativa, porque tem pessoas que são negativas, correto? Sim ou não? Tem pessoas que vê negatividade em tudo. Eu estou passando por isso, ela já começa a criar um demônio na vida dela. Tem pessoas que espiritualizam tudo. Tudo é o diabo, tudo é o demônio que está... Mesmo ela estando com a vida dela na mão de Deus, Sr. Jocely, fazendo a vontade de Deus, ela fala que o diabo está amarrando a vida dela. Como? Eu não sei. Está entendendo? Aí, dona Ana? Porque ela espiritualiza tudo. Mas nem tudo é o diabo. Às vezes uma coisa ruim aconteceu na tua vida, não foi o diabo, não. É um plano de Deus. Mas quem é que vê assim, Douglas? É a pessoa que pratica, é a pessoa que conhece. Quando você conhece a Deus, você sabe que as coisas que vão acontecer na sua vida não é para o seu mal. Cara, isso é muito forte, isso é muito poderoso. Capítulo 1. Eu vou começar num versículo depois e volto para o anterior. Amém, pessoal? Para você poder entender o contexto da coisa. Capítulo 1 de Filipenses. Eu falei Filipenses? Foi isso mesmo? Filipenses 1, 27, a unidade cristã na luta. Achou? Sim ou não? Olha só, vivei, olha o que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Filipenses. Vivei acima de tudo, como? Por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis o quê? Firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Diga glória a Deus. Então olha para o bispo aqui, deixa eu explicar só esse primeiro versículo aqui, o 22. A primeira parte do 22, depois vai passar para 22, não, perdão, 27. Ele falou assim, olha, nós temos que viver de modo digno do evangelho. Quando a pessoa vive de modo digno do evangelho,
ela não precisa ser, dona Terezinha, vigiada por ninguém. Está entendendo? Ela não precisa. Quando ela pratica a palavra, quando ela vive a palavra, quando ela é obediente, quando ela é fiel, quando ela é temente, não precisa nem, eu estou sozinho, eu estou lutando sozinha, porque eu não... Não, ela conhece a palavra de Deus, a palavra de Deus gera poder dentro dela. Paulo falou assim, mesmo que eu esteja ausente, mas eu sei que você vai estar firme, porque você está vivendo de modo digno do Evangelho. Não é aquela pessoa que está dentro da igreja, está cheia de fé. Quando ela chega em casa, a fé dela desaparece. Que pessoa é essa? É a pessoa que não pratica a palavra de Deus. Está compreendendo? É aquela pessoa que vive com a cara... Eu conheço, não sei se você conhece. Eu conheço. Aquela pessoa que vive com a cara na Bíblia, lê na Bíblia. Eu vou orar. Aí está orando. Eu vou para a igreja. Aí quando começa a acontecer as coisas, ela começa a reclamar. Ela está vivendo de modo digno do Evangelho? Ela está praticando a palavra de Deus? Não. Ela não está praticando, ela não está vivendo. Isso tudo na vida dela é uma teoria, porque na prática está dando o contrário. Mas Paulo falou o quê? Voltando para o 27. Você tem que viver acima de tudo. Diga glória a Deus. Por modo digno do Evangelho de Cristo. É a palavra de Deus. Por quê? Para que, ou indo ver, se eu for aí ver vocês, ou se eu estiver ausente, ou se eu não for, não importa, porque vocês estão vivendo o quê? A palavra. Olha só, ouça no tocante a vós outros que estás firmes, porque quem pratica a palavra de Deus sempre vai estar o quê? Firme. O que Jesus falou? O que Jesus disse? Quem sabe? Ele falou que a pessoa que ouve a palavra e pratica, ela é semelhante a um homem que edificou a sua casa onde? Pode cair a chuva, pode transbordar o rio, pode soprar o vento, vai dar com ímpeto contra ela, mas ela vai ficar o quê? Firme. É isso que acontece com a pessoa que pratica a palavra de Deus. Paulo falou assim, eu posso ir ver, eu posso estar ausente, mas eu vou estar tranquilo, porque eu sei que vocês estão firmes. Eu sei que vocês estão alicerçados, porque o que te alicerça não é você frequentar a igreja e ficar cantando hino. O que te alicerça é você praticar a palavra de Deus, é você viver a palavra de Deus, é você praticar a palavra de Deus, é o que te faz ficar firme. Foi Jesus que falou isso. Jesus falou, o homem que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa na rocha, mas aquele que ouve e não pratica é semelhante àquele que edificou a sua casa na areia. O que edifica a nossa vida é a palavra de Deus. Amém? Aí Paulo vai lá, ele continua, né? Firmes em um só espírito, todo mundo determinado, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que, olha só, 28, e que em nada estáis o quê? Intimidados pelos adversários. Você não se intimida com as ameaças do diabo. Isso que eu estou falando, às vezes a pessoa está na igreja, a pessoa está ali lendo a Bíblia, está orando, aí, mas o diabo está fazendo isso, o diabo desgraçado, está amarrando a minha vida, está entrando na minha... Ué! Uma vez, há muitos anos atrás, eu estava até em Recife nessa época, uma senhora acabou de assistir o culto, vai embora para casa. No outro dia ela me volta desesperada. Pastor, eu estou desesperado. O que foi? A amante do meu marido ligou lá em casa e falou que vai tirar ele de mim. Eu estou com medo, estou desesperado, que ela é macumbeira. Falei, senhora, quanto tempo a senhora está na igreja? 3 anos. E ela estava intimidada com o diabo. Falei, sabe o que a senhora tinha que fazer? Tinha que falar para ela assim, eu aceito o desafio. Vamos ver qual o Deus que vai vencer, se o meu Deus ou o seu demônio. Mas qual é o problema? O problema é se a vida dela está na mão de Deus, né? Por que ela está intimidada? Por que ela ficou intimidada? Porque não pratica, está aqui. O que Paulo falou? Se você está praticando, se você está vivendo de modo, acima de tudo, de modo digno do Evangelho, você não vai estar em nada intimidada com as afrontas do diabo.
Amém? Pois o que é para eles prova evidente da perdição, é para vós outros de salvação, isto da parte de... O que é para eles perdição, para nós é salvação. Olha a diferença de uma pessoa que pratica a palavra de Deus. Aí vamos ver, você acha que Paulo estava dando um conselho, mas obviamente esse conselho que ele estava dando é aquilo que ele praticava. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é que vive uma pessoa, acima de tudo, de modo digno do Evangelho? Aí eu volto aí, volta aí no versículo 12. Volta aí no versículo 12. Volta aí no versículo 12. Olha só a situação, versículo 12, a situação do apóstolo Paulo. Olha só, olha a visão de uma pessoa que pratica a palavra de Deus. Podemos? Quero ainda, irmãos, é o versículo 12, amém, pessoal? Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm o quê? Têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Diga glória a Deus. Paulo falou assim, olha pessoal, fica tranquilos. Paulo preso. Paulo estava na cadeia. Fica tranquilos. Tudo que tem acontecido na minha vida é para somar no reino de Deus. Olha a visão de uma pessoa que pratica, que vive a palavra de Deus. Olha a visão de uma pessoa que conhece a Deus. Ele não falou, isso é o diabo que me prendeu, o diabo que está querendo me atrapalhar. Não. Olha o que ele disse, vamos lá. Olha o que ele disse. De maneira que as minhas cadeias, as minhas o quê? Ele estava falando da onde? Da cadeia. Ele estava preso. Em Cristo, se tornaram o quê? Conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Ele falou assim, eu fui preso para poder evangelizar a guarda pretoriana. Sabe por que Deus permitiu que Paulo fosse preso e mandado para Roma? Para evangelizar Roma. Porque os romanos eram perturbados, né? Mas eles precisariam ouvir a palavra de quem? Então Paulo falou, não, eu sou cidadão romano também. Não mete a mão em mim não, me manda para Roma. Eu quero falar com César, quero ir para lá. E quando chegou lá ele não pôde, ele ficou preso. Domiciliarmente, tá entendendo? Com os soldados lá, e ele começou, olha só, é igual aquela pessoa que fala assim, eu fui presa, não tem problema não, vou evangelizar dentro da cadeia. É plano de Deus. Isso é uma pessoa que conhece a Deus, isso é uma pessoa que conhece a palavra de Deus, isso é uma pessoa que tem intimidade com Deus. Ela vê no problema uma oportunidade para fazer algo. Ela não vê no problema algo para destruir a sua vida. Ela não vê no problema algo para destruir a sua fé. Não, ela vê naquele problema algo que vai fazer ela crescer, que vai lhe dar condições de alcançar algo maior. Por isso que Paulo falou, você tem que viver de modo, acima de tudo, de modo digno do Evangelho. Porque você vai estar sempre firme, nada vai te abalar. Filipenses 1:12, Marcos. 13, já li o 13? Li. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e dos demais. Olha só, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, olha isso, gente, ousam falar com mais desassombro a palavra de quem? Eles se incentivaram. Os outros irmãos que vendo Paulo preso, mas Paulo estava preso, mas ainda assim pregava, ainda assim, os outros viram o exemplo dele, os outros vão pregar também. Amém? Perderam o medo. Um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Às vezes a pessoa está na igreja e dentro de casa, qual é o exemplo dela? Família vela desesperada, família dela vê ela falando besteira, e ela quer evangelizar a família dela, como? Você está entendendo? Você tem que dar o exemplo de mostrar que você é de Deus, que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus. Mostrar Deus na tua vida, que isso aí vai contagiar. A pessoa vai querer fazer igual a você. Não pense você que você não está sendo observado, que você está.
Existem 6 olhos em nós. 6? Você sabia disso? Não? Vai saber agora. Os olhos de Deus, que são 24 horas em nós, os olhos do diabo e os olhos dos homens. Esses 3 estão de olho na gente. Deus está de olho na gente, o diabo está de olho na gente, os homens, as pessoas estão de olho de nós, procurando um erro, uma falha, uma coisa para poder apontar o dedo para você, para poder te julgar. Amém? Então nós temos que estar vigilantes. Por isso Jesus falou, seja sóbrio e vigilante. O diabo anda ao redor. As pessoas andam olhando para nós. Quer ver um erro? Olha lá o crente. Olha lá, ó, fulano diz que é crente, olha lá. Olha só. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfias. Sabe o que é isso? Sabe? Porfias? Contenda, discussões. Tá? Porfias é isso. Você fica contendendo, discussões, enfim, palavras torpes. Olha só. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor. Eu fico até pensando aqui agora, né? Tem pessoas que vê o nosso vídeo, que ouvem a nossa palavra. Eu não vou compartilhar não, inveja. Tá entendendo? Sim ou não? Mas não é. A pessoa que tem um coração de Jesus, que tem o Espírito Santo, fala, não, poxa, palavra bacana. Eu passo para as pessoas, quando eu ouço uma palavra de alguém, de algum bispo, de algum pastor, de alguém, eu achei que foi maneiro, achei que foi boa, achei que acrescenta, na hora. Bota até no grupo da igreja, ó, ouça a palavra aí. Isso aí é forte. Porque o importante é a palavra de Deus, o importante não é quem está pregando ou deixando de pregar. O que Paulo falou? Hein? Paulo prega, Apolo prega, Paulo rega, e o crescimento vem de Deus. Mas não nessa ordem, né? Mas essa passagem de Coríntios que fala, né? Aí uns falam que é de Apolo, outros falam que é de Paulo, outros falam, você tem que ser de Jesus. Eu sou batista, eu sou presbiteriana, eu sou da Universal, eu sou... Não, você tem que ser de Deus. Não é o rótulo que vai salvar. Isso é religiosidade, é levar a palavra para as pessoas que precisam e necessitam, independentemente de quem quer que seja. Não importa onde ela está frequentando, o importante é que ela está na presença de Deus, esteja firme com Jesus. A gente tem que encher o reino dos céus. Esse é quem tem que fazer. Amém? Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Paulo falou assim, eu estou incumbido, eu estou encarregado de defender o Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, está vendo? Insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Ele falou que eu tenho muita gente aí que me critica porque eu estou preso. Porque o religioso é assim, né? Tu está passando por um negócio, tu está em pecado. Tem alguma coisa errada na tua vida. Então o que estava de errado na vida de Paulo? Porque ele estava preso. O que estava de errado na vida de Paulo? Porque ele tinha uma doença no estômago. O que estava de errado? Qual era o pecado que ele estava cometendo? Você está entendendo, gente? Sim ou não? Religiosidade. Olha mais. Todavia, que importa? O que se importa? O que se importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Porque estou bem certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Diga glória a Deus. Ele falou, tudo está acontecendo na minha vida é para glorificar a Deus. Olha a visão de uma pessoa que pratica, que vive a palavra de Deus, que vive de modo acima do Evangelho,
vive com a vida digna acima do Evangelho, praticando o Evangelho, vivendo o Evangelho, colocando o Evangelho no seu espírito, no seu coração. Ela tem essa visão, ela não vê, não, eu estou passando por isso, que deve ter alguma coisa errada na minha vida. Não, ele falou, não, negativo. O que eu estou passando aqui é para o crescimento do Evangelho. O que eu estou passando aqui é para Jesus ser glorificado. O que eu estou passando aqui é para Jesus ser engrandecido. É isso, quando acontece um problema na tua vida, tu fala, Deus vai ser glorificado agora, porque esse problema vai ser resolvido e o nome de Jesus vai ser exaltado. Mas a pessoa não fala, não, por que eu estou passando por isso? Eu já procurei, eu já vi, já olhei para dentro, já olhei para fora, já procurei qual é o meu pecado, qual é o meu erro. E muitos outros evangélicos, religiosos, falam, fulano deve ter pecado, está passando por isso. Tudo contribui para o bem daqueles que servem a Deus. Tudo contribui para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Qual era o propósito de Jesus ali, na vida de Paulo? Alcançar muitas almas. Olha só, aí Paulo fala, olha o espírito de Paulo. Cara, esse cara arrebenta mesmo, né? Olha só, porquanto, versículo 21, para mim, o viver é o quê? O viver é Cristo, e o morrer, se eu for ficar vivo, eu vivo para Jesus. Se eu morrer, glória a Deus, eu vou para junto dele. Entendeu? Olha só, ele não fazia questão. Olha só, entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Esse viver na carne aqui não é fazendo a vontade na carne, não, é estando vivo. Está entendendo? Ele poderia falar, contudo, estando vivo, traz lucro para o Evangelho, eu já não sei o que eu vou escolher, se eu vou morrer ou se eu vou ficar vivo. Está entendendo, sim ou não? Então, esse viver na carne aqui, não é praticar a vontade da carne não, tá? Vamos deturpar a coisa não. O viver na carne é estar vivo. Se está vivo, traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que eu vou escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, eu estou me sentindo obrigado, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Melhor é eu sair dessa terra, desse mundo e ir para Jesus. Não tem comparação de estar com Cristo no céu. Esse que ele está dizendo, amém? Ele falou assim, poxa, eu estou me sentindo obrigado a subir, porque viver aqui embaixo não é fácil, né? Perdão, o que ele passou não foi fácil. O que ele sofreu não foi fácil. Passou fome, teve fartura, teve escassez, teve tudo, perseguido, constrangido, humilhado, porque é o que a gente passa, porque a vida com Cristo, a vida com Jesus, a vida com Deus não é só flores não, diferentemente que muitas pessoas pregam por aí, você não pode passar por nada, se você tem Deus, você não pode passar por nada de ruim, tem que ser um céu, e quem foi que passou o céu? Se o próprio Senhor Jesus teve uma vida aqui dura e sofrida, sim ou não? Então, ele disse assim, mas por vossa causa é mais necessário permanecer vivo. Por amor das pessoas que estão sofrendo, ele falou, poxa, se eu continuar aqui, eu vou ganhar mais almas. Está entendendo, sim ou não? E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé. Amém? Que ele queria ver, ele abriu uma igreja em determinado lugar e ele mantinha aquela igreja com palavra, com orientação. Você está entendendo, sim ou não? Botava lá um cabra lá, um discípulo lá, mas ele sempre mandava cartas para lá para saber como é que está. Ele não largava de mão. Abria a igreja lá, mas dava assistência. E ele diz assim, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Diga glória a Deus. Amém, pessoal? Por isso que nós lemos lá no versículo, qual foi o versículo? Nós lemos? 27.
que Paulo disse no 27? Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Diga glória a Deus. Viva de modo digno do evangelho, pratique a palavra de Deus. Quer vencer? Pratique a palavra de Deus, viva a palavra de Deus, leia, procure conhecer mais a Deus, procure ler mais, se informar mais, estudar mais, para ninguém te enganar, para ninguém vir com palavrazinha boba, com palavrazinha, sabe, que venha te enganar, que venha te iludir. Quando você conhece a palavra, você não é iludido. Quando você conhece a palavra, você não é enganado. Estude a palavra de Deus. Você quer crescer, você quer ser abençoado, e pratique e viva. Não adianta só ler, não adianta só estudar, não adianta só ouvir. Eu fico direto no YouTube ouvindo mensagem, ouvindo palavra. O bispo tal é bom, o pastor Paulo é bom, o apóstolo tal é ótimo, a palavra é ótima. E daí, você está vivendo isso? Ou quando você está diante de um problema, você se desespera, se descabela? Ou quando você está diante de um problema, você age pela carne, você age impulsivamente. Você tem que viver, crer e acreditar e confiar na palavra de Deus, no próprio Deus, que Ele vai te honrar. Paulo passou por tudo aquilo. Quando Paulo falou, não tem problema não, vou para a cadeia, pregou para os guardas. Quando Paulo foi mandado para Roma, ele foi lá e pregou para um montão, e muitos cristãos romanos se converteram. Ele abriu uma igreja lá em Roma. Então ele fazia das coisas que aconteciam na sua vida oportunidade. É isso que faz uma pessoa que conhece a palavra de Deus e que conhece a Deus. Ele aproveita as oportunidades que surgem na sua vida, ora sejam boas, ora sejam más. Se você recebe um limão, você pega e faz uma limonada. É assim que o cristão procede, vive e age. Diga glória a Deus. Quem entendeu aqui, por favor? É isso, meu irmão, minha irmã. É isso que Deus quer para você. Deus quer abençoar você. Deus quer fazer você. Talvez você esteja passando um momento horrível na sua vida e a sua fé esteja abalada. Você deve estar perguntando: por que eu estou passando por isso? Não pergunte por quê. Não pergunte por que você está passando. Tenha fé em Deus, em frente, e fala: eu estou passando por isso. Você tem que, não é perguntar por quê, é perguntar para quê. Não é por quê, é para quê. Para que está acontecendo isso? Isso está acontecendo para glorificar o nome de Jesus. Se inscreva no nosso canal, @BirajarOliveira55. Acione o sino da notificação, deixe o seu like, compartilhe, comente esse vídeo com pessoas que estão passando problemas, dificuldades e precisam ser abençoadas, tá certo? @BirajarOliveira55. Se inscreva no canal e Deus te abençoe em nome de Jesus. Dê uma forte salva de palmas. Bem forte. Glória a Deus. Amém? Fique